O cheiro acre a lixívia e a cera de soalho barata era a primeira saudação de David Mendes todas as manhãs, ainda antes do sol ter a decência de espreitar por entre os arranha-céus da Avenida da Liberdade. Eram 5:30, e os escritórios da Vasconcelos e Associados, um dos mais conceituados em Lisboa, ainda dormiam sob um manto de silêncio e escuridão, apenas quebrado pelo zumbido discreto dos servidores e pelo deslizar ritmado da sua esfregona. David, com os seus 28 anos e rastas curtas que mal se viam sob o gorro poído, movia-se como uma sombra eficiente por entre as secretárias de mogno e as cadeiras de pele, um fantasma no coração da opulência. A sua pele, de um ébano profundo que contrastava com a palidez dos mármores e o brilho dos aços escovados, parecia absorver a pouca luz, tornando-o, para muitos ali, convenientemente invisível. Ele conhecia cada canto daquele labirinto de vidro e ambição, cada ranger do soalho, cada código de acesso aos arquivos de limpeza. Conhecia as manchas de café teimosas do Dr. Meirelles, a forma como a Dr. Guzmão deixava sempre a janela entreaberta e o cheiro persistente a colônia cara e a desprezo que emanava do gabinete do Dr. Gonçalo Vasconcelos, o menino de ouro da firma. Gonçalo. Alto, impecavelmente loiro, com o tipo de beleza clássica que parecia talhada para as capas de revistas de negócios e um sorriso que nunca alcançava os olhos azuis e frios. Aos 35 anos, sócio júnior por mérito familiar mais do que por brilhantismo próprio, personificava tudo o que David não era e, secretamente, tudo o que ele desprezava. Para Gonçalo, David não era um nome, mas uma função, uma presença subalterna que existia para esvaziar o seu caixote do lixo e limpar as migalhas dos seus croissants matinais. E Gonçalo fazia questão de o lembrar disso. Oh, Mendes! A voz de Gonçalo pingava condescendência, como naquela manhã particularmente cinzenta de fevereiro. Eram 9h15 e o escritório já fervilhava. David estava a substituir uma lâmpada fundida no corredor principal, equilibrado num escadote. Quando acabar de brincar às alturas, passe no meu gabinete. O meu cinzeiro parece que não se esvaziou por magia. Um risinho abafado dos seus acólitos, outros jovens advogados ansiosos por agradar. David não respondeu. Apenas assentiu, os nós dos dedos a ficarem brancos enquanto apertava a chave de fendas. Sim, senhor doutor. A humilhação era uma constante, um ruído de fundo na sua vida naquele lugar. Tinha aprendido a engoli-la, a transformá-la numa pedra fria no estômago, mas cada pedra aumentava o peso da sua invisibilidade forçada. Ele via tudo. Ouvia tudo. A forma como as conversas paravam quando ele entrava numa sala, os olhares que o varriam de alto a baixo, avaliando, descartando, o racismo subtil, por vezes nem tanto, como a vez em que ouviu Gonçalo comentar com um colega, referindo-se à necessidade de contratar mais pessoal de limpeza. Desde que não venham com manias de querer direitos e não arranhem o chão com aqueles sapatos. O racismo subtil, por vezes nem tanto, como a vez em que ouviu Gonçalo comentar com um colega, referindo-se à necessidade de contratar mais pessoal de limpeza, desde que não venham com manias de querer. Aquela manhã, porém, seria diferente. Depois de esvaziar o cinzeiro de Gonçalo, que por sinal estava imaculado, mais uma pequena demonstração de poder, David foi chamado à sala de reuniões principal. Algo sobre um incidente. O seu coração deu um salto desconfortável. Ao entrar, viu os rostos severos de dois dos sócios mais velhos, o Dr. Antunes pai, nenhuma relação com Sofia, este ar idealista que por vezes lhe sorria genuinamente, e a Dr. Tavares. E claro, Gonçalo, com um ar de vítima ultrajada. Senhor Mendes, começou o Dr. Antunes, a voz grave. Foi-nos reportado pelo Dr. Vasconcelos que ontem à noite, após o fecho do escritório, o senhor foi visto a mexer em documentos confidenciais na secretária dele. E, coincidentemente, um relógio de pulso de grande valor desapareceu do seu gabinete. David sentiu o chão a fugir-lhe dos pés. Olhou para Gonçalo, que o encarava com um misto de triunfo e falso pesar. Isso não é verdade, senhor doutor, gaguejou David, a voz subitamente rouca. Eu apenas limpei o gabinete, como sempre. Como sempre. O sorriso de Gonçalo era cortante. Ou talvez tenha aproveitado a oportunidade, não é? Um relógio daqueles deve valer mais do que o seu salário de um ano. Uma tentação, compreendo. A acusação pairou no ar, pesada, sufocante. David, o técnico de limpeza negro, o empregadito do bairro periférico, contra Gonçalo Vasconcelos, o herdeiro, o advogado de prestígio. Quem acreditariam eles? A resposta era tão óbvia que doía fisicamente. Ele viu a dúvida transformar-se em certeza nos olhos dos sócios.
a sua cor de pele, a sua posição, tudo conspirava contra ele. Foi a gota de água. A pedra no seu estômago transformou-se em fogo. Current Part Characters 388, Total Currencies 88. Naquele instante, algo mudou em David. A resignação habitual, a máscara de passividade que usava para sobreviver àquele ambiente hostil, estilhaçou-se. Não por fora. Exteriormente, manteve uma compostura tensa, o olhar fixo, mas não subserviente. Por dentro, a engrenagem da sua mente, há muito treinada para observar, analisar e calcular, começou a girar a uma velocidade vertiginosa. Ele sabia que estava a ser incriminado. Sabia que Gonçalo era capaz de tal baixeza. E sabia, com uma clareza assustadora, que se não agisse, estaria perdido. Perderia não só o emprego que mal dava para sustentar a mãe e a irmã mais nova desde que o pai adoecera, mas também a pouca dignidade que lhe restava. Eu compreendo a gravidade da acusação, disse David, a voz surpreendentemente firme, cada palavra escolhida com cuidado, e estou disposto a cooperar totalmente. Podem verificar as câmaras de segurança. Podem revistar os meus pertences, a minha casa, se necessário. Ele olhou diretamente para Gonçalo, um desafio silencioso nos seus olhos escuros. Porque eu não roubei nada. Gonçalo riu-se, um som seco e desdenhoso. Claro que diz isso. É o que todos dizem. O Dr. Antunes interveio. Agradecemos a sua cooperação, Sr. Mendes. Iremos, de facto, rever as gravações. Por agora está suspenso das suas funções, com efeito imediato. Pedimos que nos entregue as suas chaves de acesso e que aguarde o nosso contacto. Suspenso. A palavra ecoou na sala. Para David era quase uma sentença de culpa. Enquanto entregava o molho de chaves que lhe dava acesso aos intestinos daquele edifício, sentiu os olhares dos outros. Sofia Antunes, a estagiária, estava presente, encostada a uma parede, o rosto pálido e os olhos arregalados de choque. Ela desviou o olhar quando ele a encarou, uma pontada de algo que David não conseguiu decifrar. Vergonha, medo. Ao sair do escritório, atravessando a imponente recepção sob o olhar curioso da recepcionista, David não se sentiu derrotado. Sentiu uma raiva fria e uma determinação feroz. Gonçalo tinha cometido um erro. Tinha-o subestimado. Tinha-o empurrado para um canto, sem saber que nesse canto David era mais perigoso do que alguma vez fora à luz do dia. Os dias seguintes foram um limbo. David passava as horas no seu pequeno apartamento na Damaia, um bairro na periferia de Lisboa que contrastava brutalmente com o luxo da Avenida da Liberdade. O cheiro a cachupa da vizinha cabo-verdiana misturava-se com a sua ansiedade. A mãe olhava para ele com preocupação silenciosa, mas não fazia perguntas. Sabia que o filho carregava os seus fardos em silêncio. Mas desta vez, o fardo era diferente. Era um motor. David não era apenas um técnico de limpeza. Antes de a vida o ter forçado a abandonar os estudos para sustentar a família, ele fora um estudante promissor de engenharia informática. A sua paixão por computadores, por sistemas, por encontrar falhas e soluções, nunca morrera. Apenas adormecera à espera. E aquele escritório com a sua infraestrutura tecnológica moderna, mas, como David suspeitava, com falhas de segurança típicas da arrogância de quem se julga intocável, era um sistema à espera de ser analisado. Ele conhecia os horários. Sabia quando os seguranças faziam as rondas, quando os últimos advogados saíam, quando os servidores faziam os backups. E, crucialmente, sabia que, na sua pressa de o acusar, ninguém se lembrara de revogar imediatamente todos os seus acessos digitais residuais ou de mudar certas senhas de serviço que ele, por inerência das suas funções de manutenção, conhecia. Um descuido nascido da certeza de que o pessoal da limpeza não representava qualquer ameaça intelectual. Na terceira noite após a suspensão, sob o manto da madrugada, David regressou. Não pela porta da frente, claro. Mas havia outras formas para quem conhecia a planta do edifício como a palma da sua mão e tinha a agilidade silenciosa de um gato. Uma janela mal fechada nas traseiras, uma porta de serviço cuja fechadura tinha um jeito, pequenas negligências. O escritório estava escuro, silencioso como um mausoléu. O único som era o bater do seu próprio coração. O seu objetivo não era roubar ou vandalizar, era encontrar a verdade. E a verdade, ele sabia, estava algures nos dados, nos rastros digitais que Gonçalo, na sua arrogância, certamente teria deixado. Sentou-se não na cadeira de Gonçalo, mas numa das estações de trabalho menos usadas, num canto discreto. Ligou um pequeno dispositivo USB que continha as suas próprias ferramentas de software. A sua primeira tarefa,
verificar os logs de acesso ao sistema de segurança, especificamente os vídeos da noite do suposto roubo. Ele precisava de saber o que as câmaras realmente mostravam e se tinham sido adulteradas. Current part characters, 4.000. Total characters, 7.988. As horas seguintes foram um mergulho profundo no ventre digital da Vasconcelos & Associados. David navegava pelos sistemas com uma perícia que surpreenderia qualquer um dos advogados que o tratavam com condescendência. Os logs das câmaras estavam intactos e, como ele suspeitava, não mostravam nada de incriminatório contra ele. Mostravam-no a limpar o gabinete de Gonçalo, sim, mas nada mais. O relógio, se é que desaparecera, não fora por sua causa. Isso era um alívio, mas não era suficiente. Precisava de algo que virasse a mesa, que expusesse Gonçalo. A sua atenção voltou-se para o computador de Gonçalo. Aceder diretamente seria arriscado e deixaria rastros óbvios. Mas David conhecia os hábitos de Gonçalo. Sabia que ele era preguiçoso com senhas e muitas vezes usava a mesma para várias coisas ou anotava-as em locais escondidos. Que não eram assim tão escondidos para um observador atento. Lembrou-se de uma vez, enquanto limpava, ter visto um post-it discretamente colado sob a borda da secretária de Gonçalo com uma série de caracteres. Na altura, não lhe deu importância. Mas agora... Com o coração a martelar, David dirigiu-se ao gabinete de Gonçalo. A porta estava trancada, claro. Mas ele sabia dos truques dos técnicos de manutenção para fechaduras simples. Em minutos estava lá dentro, o cheiro da colónia cara de Gonçalo a envolvê-lo. Com uma pequena lanterna, examinou a parte de baixo da secretária. E lá estava, um pequeno post-it amarelo. Gevask Office 2025. Previsível. Arrogante. David não tocou no computador de Gonçalo. Em vez disso, voltou para a sua estação de trabalho improvisada e usou as credenciais para aceder ao e-mail de Gonçalo através do portal web do escritório. Uma via menos direta, mas que, se fosse cuidadoso, poderia deixar menos rastros imediatos no próprio PC do advogado. O que encontrou foi um tesouro de arrogância e descuido. E-mails trocados com outros colegas a ridicularizar clientes, mensagens para uma amante e, o mais importante, uma troca de e-mails com um contacto externo sobre um acordo de consultoria para um caso em que a Vasconcelos & Associados representava um cliente contra a empresa desse mesmo contacto. Parecia um claro conflito de interesses. Talvez até suborno para obter informações privilegiadas. Não era o relógio, mas era algo potencialmente muito maior. Algo que poderia destruir a carreira de Gonçalo se viesse a lume. David começou a copiar discretamente os e-mails relevantes para o seu dispositivo USB. Enquanto o fazia, um brilho ténue no ecrã chamou-lhe a atenção. Sofia Antunes, a estagiária, estava online no sistema de mensagens interno do escritório. Eram quase 3 da manhã. O que faria ela ali àquela hora? Uma hesitação. Deveria contactá-la? Seria um risco enorme. Mas algo na sua expressão naquele dia, na sala de reuniões, sugeria que ela não estava confortável com a situação. David respirou fundo e enviou uma mensagem anônima através de um protocolo que sabia ser difícil de rastrear internamente. A verdade sobre o Dr. Vasconcelos é mais suja do que um relógio desaparecido. Tenha cuidado. Esperou, o coração aos saltos. Minutos depois, uma resposta igualmente anônima. Sei que há coisas erradas, mas não sei como ajudar sem me destruir. O sistema de arquivos do caso Alcântara Marina. Há quem diga que foi adulterado por ele para favorecer um amigo. Alcântara Marina. David lembrou-se de ter visto referências a esse caso nos papéis de Gonçalo. Se Sofia estava certa e Gonçalo estava a adulterar provas num caso, isso era muito mais grave do que um conflito de interesses. Era crime. A informação de Sofia, por mais vaga que fosse, deu a David uma nova direção. Ele precisava de aceder aos arquivos desse caso. Mas isso seria mais difícil. Eram ficheiros encriptados e guardados em servidores mais seguros. Enquanto David ponderava, a luz do dia começava a filtrar-se pelas persianas. Tinha de sair, mas agora tinha um fio por onde puxar. E tinha a sensação desconfortável, mas também estranhamente reconfortante, de que talvez não estivesse completamente sozinho. Nos dias que se seguiram, David viveu uma vida dupla. De dia, o homem suspenso, à espera do telefonema que poderia selar o seu destino, ajudando a mãe em casa, levando a irmã à escola. De noite, o investigador digital, dedicando cada momento de vigília a tentar encontrar uma forma de aceder aos ficheiros do caso Alcântara Marina. A sua antiga paixão pela informática reacendera-se com a urgência da necessidade.
Ele sabia que Gonçalo, na sua arrogância, provavelmente usaria métodos de adulteração que não seriam à prova de um escrutínio determinado. Talvez tivesse deixado cópias não seguras ou usado o seu próprio computador para modificar documentos, deixando rastros no disco rígido. Foi então que se lembrou de algo. Há uns meses, o departamento de TI tinha feito uma atualização de todos os computadores dos sócios. Os discos rígidos antigos tinham sido substituídos e supostamente destruídos. Mas David, responsável pela limpeza da sala de TI, lembrava-se de ter visto uma caixa com alguns desses discos, marcada para destruição posterior, esquecida num canto. E se o disco antigo de Gonçalo ainda estivesse lá? E se contivesse versões anteriores dos ficheiros do caso Alcântara Marina, antes de qualquer adulteração? Era uma hipótese remota, mas era a sua melhor pista. Mais uma vez, a escuridão da noite tornou-se o seu aliado. O regresso a Vasconcelos Associados foi tenso. A segurança poderia ter sido reforçada após o incidente do relógio, embora David duvidasse que o considerassem uma ameaça suficientemente sofisticada para isso. Movimentou-se com a perícia de quem conhecia cada sombra, cada som do edifício. A sala de TI estava, como sempre, fria e a zumbir com o trabalho dos servidores. E lá no canto poeirento que ele se lembrava estava a caixa. Com o coração a bater descompassadamente, vasculhou os discos. Havia etiquetas com nomes: Dr. Meireles, Dr. Guzmão e, finalmente, Dr. G. Vasconcelos. Estava ali. Levar o disco para casa era um risco. Analisá-lo no escritório, ainda maior. Mas a necessidade era premente. Montou rapidamente uma estação de trabalho improvisada, usando um dos computadores de teste da sala de TI, e começou o meticuloso processo de tentar recuperar dados do disco antigo de Gonçalo. Horas passaram como minutos. Os seus dedos voavam pelo teclado, os olhos fixos no ecrã, imerso em linhas de código e estruturas de ficheiros. E então encontrou uma pasta chamada Alcântara Old. Dentro dela, versões de documentos com datas anteriores constavam no sistema principal do caso. E as diferenças eram gritantes. Cláusulas alteradas, assinaturas que pareciam suspeitas nas versões mais recentes, e-mails trocados entre Gonçalo e o advogado da parte contrária que sugeriam um conluio para prejudicar o próprio cliente da Vasconcelos Associados, no caso Alcântara Marina, em troca de um futuro favor ou comissão. Era uma mina de ouro. Era uma mina de ouro. Gonçalo não estava apenas a ser antiético. Estava a cometer fraude processual e a trair a confiança dos seus clientes e da firma. E, crucialmente, havia referências a um pagamento de facilitação para um perito, o que explicaria a adulteração das provas. David copiou tudo, a adrenalina a percorrer-lhe as veias. Tinha mais do que precisava. Tinha a prova da inocência dele, no caso do relógio, indiretamente ao mostrar o carácter de Gonçalo e, mais importante, tinha a chave para a destruição de Gonçalo. O passo seguinte era o mais delicado. Como usar esta informação? Entregar anonimamente aos sócios? Procurar Sofia e pedir-lhe para apresentar as provas? Ou algo mais direto, mais arriscado? Enquanto ponderava, no seu pequeno apartamento, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendeu com cautela. David Mendes. A voz era feminina, profissional, mas com um toque de nervosismo. Sim. É a Sofia Antunes, a estagiária da Vasconcelos em Associados. Precisamos de falar, mas não aqui. Encontre-me no café em frente ao Jardim da Estrela, em 1 hora. Sozinha. E desligou. David ficou surpreendido e desconfiado. Seria uma armadilha. Mas a referência ao Jardim da Estrela, um local público, e o tom de urgência na voz de Sofia pareceram-lhe genuínos. Ele tinha de arriscar. No café soalheiro, Sofia parecia ainda mais pálida do que no escritório. Remexia nervosamente o açúcar no seu café intocado. Obrigada por vir, David, disse ela em voz baixa. Eu não devia estar a fazer isto, mas o que estão a fazer consigo é horrível, e eu sei que o Gonçalo é capaz de tudo. David esperou. Eu não sei o que aconteceu ao relógio, continuou Sofia, mas sei que o Gonçalo tem estado muito estranho com o caso Alcântara Marina. Ele pressionou-me para alterar datas em alguns documentos, coisas pequenas, mas que me pareceram erradas. Eu recusei-me, disse que não era da minha competência, mas ele ficou furioso. Ela hesitou. Ouvi dizer que os sócios vão tomar uma decisão sobre si amanhã, e acho que não vai ser boa. O Gonçalo tem muita influência. Eu sei que não roubei o relógio, Sofia, disse David calmamente, e acho que posso prová-lo, e posso provar muito mais sobre o Gonçalo. Os olhos de Sofia arregalaram-se. Como? David ponderou por um momento. Podia confiar nela?
Decidiu arriscar um pouco. Digamos que o Gonçalo não é tão cuidadoso com a sua segurança digital como pensa que é, e os seus ficheiros antigos contam histórias interessantes. Sofia ficou em silêncio, absorvendo. O que vai fazer? Ainda não sei ao certo, admitiu David, mas tem de ser algo que eles não possam ignorar. Algo que mostre quem o Gonçalo realmente é. Há uma reunião de todos os sócios amanhã às 10, disse Sofia de repente, para discutir os progressos do caso Alcântara Marina e a sua situação. É no auditório principal. Se tivesse uma forma de apresentar alguma coisa nessa altura. Ela não terminou a frase, mas o significado era claro. Era um risco enorme para ela. Se fosse apanhada a ajudar David, a sua carreira estaria acabada antes mesmo de começar. Sofia, por que está a fazer isto? Perguntou David, genuinamente curioso. Ela olhou para as suas mãos. Porque cresci a ouvir que a lei devia ser justa. Porque o meu avô era um homem íntegro que me ensinou a distinguir o certo do errado. E porque estou farta de ver pessoas como o Gonçalo a safarem-se com tudo, enquanto pessoas decentes como você são esmagadas. Havia uma nova firmeza na sua voz. Eu não posso fazer muito, mas posso dar-lhe a oportunidade. O sistema de projeção do auditório costuma estar ligado à rede interna. Se alguém conseguisse aceder remotamente... David sorriu pela primeira vez em dias. Era mais do que uma oportunidade. Era um plano. A manhã seguinte nasceu fria e úmida, um espelho do nervosismo que gelava o estômago de David. Passara a noite em claro, aperfeiçoando o seu plano, preparando os ficheiros, ensaiando mentalmente cada passo. A ideia de Sofia sobre o sistema de projeção era engenhosa. David conhecia bem a rede interna da Vasconcelos e Associados. Com os acessos certos que ele ainda possuía devido à supervisão contínua da empresa e um pouco de astúcia, poderia transformar aquela reunião de sócios no palco da queda de Gonçalo. Às 9h30, David estava num pequeno cybercafé não muito longe da Avenida da Liberdade, um local anônimo com uma ligação à internet decente. Tinha consigo o seu portátil e o dispositivo USB com as provas. O seu disfarce era simples. Um boné de baseball puxado para baixo e óculos de sol, suficientes para não chamar a atenção num local movimentado. Conectou-se à rede do escritório através de uma VPN que ele próprio configurara para acesso de manutenção remota. Mais uma das muitas pequenas coisas que a equipa de TI, sobrecarregada e subfinanciada, muitas vezes lhe pedia para tratar e depois se esquecia de revogar. A arrogância da firma não se limitava aos advogados. Estendia-se a sua complacência com a segurança, convencidos de que as suas muralhas digitais eram tão impenetráveis quanto as suas contas bancárias. Localizou o endereço IP do projetor do auditório. Estava ativo. Nervosamente, verificou o relógio. 9h50. A reunião estaria prestes a começar. No auditório da Vasconcelos e Associados, o ambiente era formal e tenso. Os cerca de 20 sócios, incluindo os fundadores, estavam sentados à volta da longa mesa de conferências. Gonçalo Vasconcelos estava no seu lugar habitual, perto da cabeceira, parecendo confiante, até um pouco entediado. Tinha passado os últimos dias a certificar-se de que a narrativa sobre David Mendes e o relógio roubado estava bem cimentada. A sua suspensão, segundo ele, era apenas uma formalidade antes do despedimento e da queixa formal à polícia. O Dr. Antunes Pai abriu a sessão. Bom dia a todos. Temos 2 assuntos principais na agenda. Primeiro, uma atualização sobre o caso Alcântara Marina, apresentada pelo Dr. Vasconcelos. E, em segundo lugar, uma decisão sobre o infeliz incidente com o funcionário da limpeza, David Mendes. Gonçalo anuiu com um sorriso polido. Obrigado, Dr. Antunes. Relativamente ao Alcântara Marina, tenho o prazer de informar que estamos a fazer progressos significativos. Ele começou a sua apresentação usando o projetor para mostrar gráficos e documentos que, para um olhar destreinado, pareciam impressionantes. David, no cybercafé, observava o tráfego de rede. Viu quando o portátil de Gonçalo se conectou ao projetor. Era agora ou nunca. Respirando fundo, iniciou o seu pequeno programa. Com alguns comandos, conseguiu interceptar o sinal que ia para o projetor. O ecrã no auditório piscou por um instante e a apresentação de Gonçalo foi substituída por um simples ecrã preto. Houve um murmúrio de surpresa. Gonçalo franziu o sobrolho, mexendo no seu portátil. Peço desculpa, um pequeno problema técnico, parece. Antes que ele pudesse fazer mais alguma coisa, o ecrã preto deu lugar ao primeiro slide da apresentação de David. O título era simples: A Verdade por Detrás da Fachada. No auditório, o silêncio tornou-se pesado.
Os rostos dos sócios viraram-se do ecrã para Gonçalo, que agora parecia genuinamente confuso e alarmado. O slide seguinte mostrava cópias dos e-mails que David encontrara, aqueles sobre o acordo de consultoria, que cheirava a conflito de interesses. Depois, vieram os documentos do caso Alcântara Marina, lado a lado, as versões originais recuperadas do disco antigo e as versões adulteradas que estavam no sistema, com as alterações claramente destacadas. As datas, as cláusulas, as assinaturas suspeitas. A cada novo slide, o rosto de Gonçalo ia perdendo a cor. Ele tentou intervir, gaguejando algo sobre um ataque informático, uma sabotagem, mas as provas eram demasiado claras, demasiado bem apresentadas. David tinha incluído capturas de ecrã dos logs de acesso, mostrando as datas e horas em que os ficheiros tinham sido modificados, e a partir de que terminal, o de Gonçalo. Sofia Antunes, sentada num canto mais afastado, observava tudo com uma mistura de medo e triunfo silencioso. Via os rostos dos sócios a passarem da confusão para o choque e depois para uma fúria fria. O golpe final foi um pequeno ficheiro de áudio. David tinha conseguido recuperar do disco antigo de Gonçalo não apenas documentos, mas também algumas gravações de voz que ele fazia para si mesmo, como memorandos. Numa delas, ouvia-se a voz clara de Gonçalo a discutir com alguém ao telefone sobre a necessidade de dar um jeito nos números do relatório do perito do caso Alcântara e a queixar-se de que o gajo da limpeza, aquele preto irritante, está sempre a bisbilhotar. Não era uma confissão do roubo do relógio, mas pintava um quadro vívido do seu carácter, do seu preconceito e da sua predisposição para a desonestidade. E, crucialmente, ligava o seu desprezo por David à sua atividade fraudulenta. Quando o áudio terminou, um silêncio sepulcral encheu o auditório. Todos os olhos estavam em Gonçalo, que agora tremia visivelmente, o rosto uma máscara de pânico. O Dr. Antunes pai foi o primeiro a quebrar o silêncio. A sua voz, normalmente calma e ponderada, estava carregada de uma fúria gelada. Gonçalo, disse ele, e o nome soou como uma condenação. Tem alguma explicação para isto? Gonçalo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Olhou à volta, procurando um aliado, um escape, mas encontrou apenas rostos duros e acusadores. A sua arrogância, a sua fachada de intocabilidade tinham-se desmoronado em direto perante as pessoas cujo respeito ele mais cobiçava e, ao mesmo tempo, mais dava por garantido. Isto é uma calúnia, uma armação, conseguiu finalmente balbuciar, a voz estrangulada. Alguém está a tentar destruir-me. Aquele funcionário, o Mendes, ele deve estar por detrás disto. O Sr. Mendes, que o senhor acusou de roubar um relógio que, convenientemente, nunca foi formalmente dado como desaparecido à polícia e do qual não existe qualquer prova de que ele alguma vez lhe tenha tocado. A Dr. Tavares interveio, a sua voz cortante. As provas que acabamos de ver, Dr. Vasconcelos, parecem ser bastante mais substanciais do que a sua palavra neste momento. A reunião, que começara como um processo sumário contra David, transformara-se no julgamento de Gonçalo. Os sócios, confrontados com evidências irrefutáveis de fraude, conflito de interesses e comportamento antiético grave, não podiam ignorar a situação. A reputação da Vasconcelos Associados, construída ao longo de décadas, estava em jogo. No cibercafé, David observou o caos a desenrolar-se através dos logs de atividade da rede e de uma pequena janela de áudio que conseguira abrir, captando o som ambiente do auditório. Não sentiu euforia, mas sim um alívio tenso e uma espécie de tristeza pela fieldade que tinha sido exposta. Desconectou-se da rede do escritório, fechou o portátil e saiu para a luz incerta da manhã lisboeta. O seu trabalho ali estava feito. As consequências para Gonçalo Vasconcelos foram rápidas e brutais. Foi sumariamente suspenso nesse mesmo dia. Uma investigação interna foi lançada, mas era mais uma formalidade para confirmar o que já era evidente. Em menos de uma semana, foi despedido. A história da sua queda espalhou-se como um incêndio pelos círculos jurídicos de Lisboa. O caso Alcântara Marina foi reaberto e as investigações criminais sobre as suas ações estavam a começar. A sua carreira, antes tão promissora, estava em ruínas. O nome Vasconcelos, antes sinônimo de prestígio, estava agora manchado pela vergonha. Quanto a David, recebeu um telefonema do Dr. Antunes 2 dias depois. A voz do sócio sénior era formal, mas havia um tom subjacente de respeito. Sr. Mendes, disse ele, gostaria de lhe apresentar as nossas mais sinceras desculpas pelo erro cometido em relação a si. As acusações foram, como agora é evidente, infundadas.
A sua suspensão está levantada e gostaríamos que reconsiderasse a sua posição conosco. David ouviu em silêncio. Agradeço as desculpas, senhor doutor, respondeu ele, a voz calma. Mas penso que o meu tempo na Vasconcelos e Associados chegou ao fim. Não havia amargura na sua voz, apenas uma constatação tranquila. Ele não precisava daquele lugar para validar a sua dignidade. Tinha recuperado por si mesmo. Houve uma pausa do outro lado. Compreendo, disse finalmente o Dr. Antunes. Saiba que o que fez exigiu coragem e inteligência. Parecia que queria dizer mais, mas conteve-se. Desejamos-lhe o melhor para o futuro, Sr. Mendes. Nos dias seguintes, David sentiu um peso a ser levantado dos seus ombros. A notícia da queda de Gonçalo espalhara-se também pelo seu bairro, não com malícia, mas com uma espécie de admiração silenciosa por aquele rapaz quieto que de alguma forma tinha enfrentado os gigantes e vencido. Sofia Antunes enviou-lhe uma mensagem curta. Fizeste o que era certo. Obrigada. David sorriu. Talvez houvesse, afinal, pessoas decentes em todo o lado. Uma semana depois, David recebeu um e-mail inesperado. Vinha de uma pequena, mas inovadora empresa de segurança informática que tinha ouvido falar por vias travessas da sua proeza anónima em expor uma fraude complexa numa grande firma de advogados. Ofereciam-lhe uma entrevista para uma posição de técnico júnior, com a possibilidade de o apoiarem para completar os seus estudos. Quando David entrou no moderno, mas informal, escritório da empresa de tecnologia, localizado no Tagus Park, em Oeiras, sentiu uma lufada de ar fresco. O ambiente era diferente, mais jovem, mais diversificado. Ninguém o olhou de lado por causa da sua cor de pele ou das suas roupas simples. Viram o seu currículo improvisado, ouviram a sua história, a versão editada, claro, e ficaram impressionados com a sua inteligência prática e a sua paixão pela resolução de problemas. No final da entrevista, a diretora de RH, uma mulher na casa dos 40 com um sorriso franco, disse-lhe: David, o seu passado não nos define. O que nos define é o que fazemos com as oportunidades e os desafios que a vida nos apresenta. E parece-me que você sabe transformar desafios em oportunidades. David saiu da entrevista com um contrato de estágio na mão e a promessa de um futuro onde o seu talento poderia finalmente florescer, não à sombra da humilhação, mas sob a luz do respeito e do reconhecimento. Olhou para o céu azul de Lisboa, um azul que agora parecia mais brilhante. A justiça, por vezes, não vinha num uniforme ou numa toga. Por vezes vinha na forma de um homem quieto, subestimado, armado apenas com a sua inteligência, a sua resiliência e uma fé inabalável na verdade. E essa, percebeu David, era a forma mais poderosa de todas. O eco do riso de Gonçalo tinha-se finalmente silenciado, substituído pelo som promissor do seu próprio futuro. Current Part Characters 4000, Total Characters 213.988. A transição de David para o novo ambiente de trabalho no Tagus Park não foi isenta de desafios, mas eram do tipo que ele acolhia. Desafios intelectuais, curvas de aprendizagem, a emoção de dominar novas tecnologias. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que pertencia a algum lado, que as suas contribuições eram valorizadas não pela cor da sua pele ou pela sua origem humilde, mas pela sua capacidade e dedicação. A Vasconcelos Associados e a sombra de Gonçalo tornavam-se memórias distantes, embora as lições aprendidas permanecessem gravadas. O caso de Gonçalo Vasconcelos arrastou-se nos tribunais durante meses. A fraude no caso Alcântara Marina era complexa, e a defesa de Gonçalo, agora entregue a advogados caros e combativos, tentava de tudo para desacreditar as provas, sugerindo manipulação, vingança pessoal por parte de um funcionário descontente. Mas as provas digitais que David reunira eram sólidas, e a investigação subsequente da polícia apenas as corroborara, descobrindo ainda mais irregularidades nas práticas de Gonçalo. David foi chamado a testemunhar, não como vítima direta do roubo do relógio. Essa acusação ridícula fora discretamente abandonada pela firma logo no início do escândalo, mas como a pessoa que tecnicamente descobrira as anomalias nos sistemas. Manteve-se calmo e objetivo no seu depoimento, descrevendo os passos técnicos que o levaram às suas descobertas, sem adornos nem emoção excessiva. A sua postura profissional e o seu conhecimento técnico impressionaram o tribunal. Gonçalo Pente na sala de audiências parecia uma sombra do homem arrogante que fora. Mais magro, o cabelo antes impecável agora um pouco desalinhado, os olhos fundos e sem o brilho antigo. Olhava para David com uma mistura de ódio e talvez um respeito relutante e amargo.
O empregadito que ele tanto desprezara fora o instrumento da sua ruína. A ironia era esmagadora. Sofia Antunes também teve um papel discreto, mas importante. Embora nunca tivesse admitido abertamente a David ou a outros a sua pequena ajuda, a sua consciência levara a partilhar as suas preocupações sobre as pressões de Gonçalo com a equipa de investigação interna da firma, o que ajudou a contextualizar e a dar mais peso às descobertas de David. Ela continuou na Vasconcelos e na Associados, mas o ambiente para ela mudara. Ganhara um novo respeito dos colegas pela sua integridade silenciosa e inspirada pelo exemplo de David, tornara-se mais assertiva na defesa dos seus princípios, mesmo sendo apenas uma estagiária. Lutava agora com mais afinco por um código de ética mais rigoroso dentro da firma. Meses mais tarde chegou o veredicto. Gonçalo Vasconcelos foi considerado culpado de fraude processual e gestão danosa. A pena de prisão foi suspensa para desilusão de alguns, mas as multas pesadas, a interdição de exercer advocacia por vários anos e, acima de tudo, a destruição completa da sua reputação e do seu nome de família foram, para ele, uma punição mais severa do que qualquer cela. O império social que ele julgava eterno desmoronara-se. David soube da notícia através de um breve alerta no telemóvel, durante uma pausa para café no seu novo trabalho. Leu, anuiu levemente e continuou a beber o seu café. Não havia triunfo, apenas a constatação de um ciclo que se fechava. A sua vingança, se é que se podia chamar assim, nunca fora sobre destruir Gonçalo, mas sobre afirmar a sua própria verdade e dignidade. E isso ele conseguira. No seu bairro, na Damaia, a vida continuava. A mãe de David sorria mais agora, e a irmã mais nova falava com orgulho do irmão que trabalha com computadores muito importantes. As dificuldades financeiras ainda existiam, mas havia uma nova leveza no ar, uma esperança renovada. David, com o seu primeiro salário do novo emprego, comprou um pequeno bolo para celebrar o aniversário da mãe, algo que não faziam há anos. Uma tarde, ao sair do trabalho, encontrou Sofia à sua espera perto da estação de comboios de Oeiras. Ela sorriu-lhe, um sorriso genuíno e caloroso. "Vim só dizer olá", disse ela. "E parabéns, pelo novo emprego, por tudo." "Obrigado, Sofia. E obrigado a ti também, pela tua coragem." "Eu não fiz muito", respondeu ela, corando um pouco. "Fizeste o suficiente. Mostraste que nem todos são iguais naquele lugar." Caminharam um pouco em silêncio. "O Gonçalo", começou Sofia. "A sentença foi leve, achas?" David encolheu os ombros. Ele perdeu o que mais valorizava, o seu nome, o seu estatuto, a ilusão da sua superioridade. Às vezes essas são as prisões mais difíceis de escapar. Olhou para o horizonte, onde o sol começava a pôr-se sobre o Tejo. O importante é que a verdade veio ao de cima. E que pessoas como ele sabem agora que não são intocáveis. Que mesmo alguém que eles consideram ninguém, um homem negro da limpeza, pode ter a chave para desvendar as suas mentiras. A sua voz não continha qualquer traço de arrogância, apenas a convicção tranquila de quem conhecera a injustiça de perto e encontrar uma forma de a combater com as armas que possuía. Inteligência, paciência e uma fé inabalável no poder da verdade. Sofia anuiu. "Tens razão. Mudaste as coisas, David. Mais do que imaginas." Despediram-se com um aceno e David continuou o seu caminho para casa. Não mais uma sombra invisível, mas um homem que encontrara a sua voz e o seu valor, num mundo que tantas vezes tentava negar ambos. O cheiro a lixívia e a cera barata fora substituído pelo cheiro a maresia e a novos começos. E isso, para David Mendes, era a mais doce das vitórias. Current Part Characters, 3.999. Total Characters, 277.987. Os anos que se seguiram foram de crescimento constante para David. A sua dedicação e talento natural para a segurança informática não passaram despercebidos na pequena empresa do Tagus Park. De estagiário, progrediu para técnico efetivo, depois para analista júnior e, eventualmente, começou a liderar pequenos projetos. Com o apoio da empresa, retomou os estudos em regime pós-laboral e, a cada cadeira que completava, sentia que estava a recuperar um pedaço do sonho que lhe fora adiado. Nunca mais cruzou caminho com Gonçalo Vasconcelos. O nome dele desapareceu gradualmente das colunas sociais e das notícias do mundo jurídico, tornando-se uma nota de rodapé, uma história de advertência sussurrada nos corredores das grandes firmas sobre os perigos da arrogância e da fraude. Houve rumores de que se mudara para o estrangeiro, tentando recomeçar sob um novo anonimato, longe do estigma que o seu nome agora carregava em Portugal.
Sofia Antunes, por sua vez, completou o seu estágio e tornou-se advogada na Vasconcelos and Associados. O escândalo de Gonçalo, paradoxalmente, abrira espaço para uma nova geração de advogados mais conscientes da ética e da responsabilidade social. A firma, para limpar a sua imagem, implementou políticas mais rigorosas e promoveu uma cultura de maior transparência. Sofia, com a sua integridade já testada, encontrou aí um espaço para crescer e fazer a diferença, por pequena que fosse. Mantinha um contacto esporádico com David, um café rápido uma vez por ano para pôr a conversa em dia, uma amizade improvável forjada nas cinzas de um conflito. Numa tarde de outono, 5 anos após ter deixado a Vasconcelos and Associados, David foi convidado a dar uma palestra numa conferência de segurança informática em Lisboa. O tema era vulnerabilidades ocultas, como a complacência empresarial abre portas a ameaças internas e externas. Era um tema que ele conhecia intimamente. Enquanto preparava a sua apresentação, revisitou mentalmente os eventos daqueles dias tensos. A humilhação, a raiva fria, a investigação noturna, o clímax da exposição. Sorriu ao pensar na ironia de tudo aquilo. O empregadito da limpeza, o preto irritante que supostamente não percebia nada, estava agora prestes a ensinar a uma plateia de especialistas como proteger os seus sistemas. No dia da conferência, o auditório estava cheio. David, agora com um fato elegante que lhe assentava bem, mas ainda com a mesma humildade no olhar, subiu ao palco. As suas rastas estavam um pouco mais compridas e havia uma confiança tranquila na sua postura que não existia antes. Começou a sua palestra não com jargão técnico, mas com uma história. Uma história sobre um sistema que parecia impenetrável por fora, mas que estava cheio de falhas por dentro, não por causa da tecnologia em si, mas por causa da cultura de quem o geria. A arrogância, a subestimação dos pequenos, o descuido nascido da crença na própria superioridade. Uma história sobre um sistema que parecia impenetrável por fora, mas que estava cheio de falhas por dentro, não por causa da tecnologia em si, mas por causa da cultura de quem o geria. A arrogância, a subestimação dos pequenos, o descuido nascido da... Não mencionou nomes nem empresas, mas o subtexto era claro para ele. Falou sobre a importância de olhar para além das aparências, de valorizar cada pessoa numa organização, porque por vezes a maior vulnerabilidade ou a solução mais engenhosa pode vir de onde menos se espera. Falou sobre como a verdadeira segurança não se constrói apenas com firewalls e antivírus, mas com uma cultura de respeito, ética e vigilância constante contra a complacência. Enquanto falava, viu na plateia alguns rostos jovens de diversas origens, a ouvi-lo atentamente. Viu neles o reflexo do jovem David que sonhava com um futuro na tecnologia, mas que se sentia barrado por muros invisíveis. E sentiu uma responsabilidade. No final da sua apresentação, houve um momento de silêncio, seguido de um aplauso caloroso e prolongado. Durante o período de perguntas e respostas, um jovem estudante, também ele negro, levantou-se. Dr. Mendes, começou ele, a voz um pouco trêmula, o senhor falou sobre vir de onde menos se espera. Para aqueles de nós que vêm de meios mais desfavorecidos, que enfrentam preconceitos, que conselho daria para sermos vistos, para termos a nossa oportunidade? David olhou para o jovem e viu-se a si mesmo. Fez uma pausa antes de responder. O primeiro conselho é: nunca se deixem definir pela forma como os outros vos veem, especialmente se essa visão for limitada pelo preconceito, disse David, a sua voz ecoando com uma convicção profunda. A vossa cor de pele, a vossa origem, não são barreiras, a menos que permitam que o sejam na vossa própria mente. Usem-nas como combustível. A vossa perspectiva única, as dificuldades que superaram, deram-vos uma resiliência e uma visão que outros, mais privilegiados, podem não ter. Continuou. Segundo, invistam em vocês mesmos, no conhecimento, nas vossas competências. Sejam tão bons naquilo que fazem que seja impossível ignorar-vos. A excelência é uma linguagem universal. E terceiro, não tenham medo de desafiar sistemas injustos, mas façam-no com inteligência, com estratégia. Por vezes, a mudança não vem do confronto direto e ruidoso, mas da observação paciente, da recolha de provas e de escolher o momento certo para mostrar a verdade. Lembrem-se que a informação, nas mãos certas, é uma ferramenta poderosa. Fez uma pausa, o seu olhar varrendo a sala. E, finalmente, nunca subestimem o poder da vossa própria integridade. Num mundo que por vezes parece recompensar o atalho e a desonestidade, manter-se fiel aos seus princípios é a vossa maior força.
Pode não ser o caminho mais fácil, mas é o que vos permitirá olhar para trás, anos mais tarde, e sentir orgulho não apenas no que alcançaram, mas em quem se tornaram. O jovem anuiu, os olhos a brilhar. O aplauso que se seguiu foi ainda mais forte. Ao sair da conferência, David sentiu uma paz profunda. A justiça para si mesmo fora apenas o começo. Agora talvez pudesse ajudar a iluminar o caminho para outros que, como ele, lutavam para serem vistos, para serem ouvidos, para terem a oportunidade de mostrar ao mundo o seu verdadeiro valor, para além da cor da sua pele ou do código postal do seu bairro. A sua história, antes uma ferida secreta, transformara-se num testemunho, e a sua voz, antes silenciada, ecoava agora com a força tranquila da experiência e da esperança. O ciclo de humilhação dera lugar a um ciclo de capacitação. E essa era a maior reviravolta de todas. Current Path Characters 4000, Total Characters 13.987. A vida de David continuou a sua trajetória ascendente, pautada pelo trabalho árduo e pela discrição que sempre o caracterizara. Tornou-se uma referência na sua empresa, não apenas pela sua competência técnica, mas também pela sua abordagem ponderada e ética aos desafios da segurança digital. A história da sua vitória sobre Gonçalo Vasconcelos nunca se tornou um troféu que ele exibisse. Era antes um alicerce silencioso da sua força interior, um lembrete constante do poder da perseverança e da inteligência estratégica face à arrogância e ao preconceito. Ocasionalmente recebia notícias de Sofia. Ela estava a construir uma carreira sólida na Vasconcelos & Associados, agora uma firma que, após o choque inicial, se esforçava genuinamente por promover uma cultura mais inclusiva e ética. Sofia contava-lhe sobre as novas iniciativas, os programas de mentoria para jovens de meios desfavorecidos que a firma começara a apoiar, e David ouvia com um misto de ceticismo saudável e esperança cautelosa. Sabia que a mudança real e profunda era um processo lento, mas cada pequeno passo contava. Um dia recebeu um convite inesperado. A Vasconcelos & Associados, através de Sofia, convidava a sua empresa para uma parceria num projeto de pro bono. Ajudar uma rede de pequenas ONGs de apoio a comunidades imigrantes em Lisboa a reforçar a sua segurança digital, protegendo dados sensíveis de pessoas vulneráveis. David hesitou. Voltar, mesmo que indiretamente, àquele ambiente trazia memórias complexas. Mas a causa era nobre. E a ironia de ser ele, o antigo técnico de limpeza, a voltar como especialista